parece uma grande homenagem à intelectualidade que, de fato, nos ajuda a compreender melhor a realidade que nos cerca. É uma tentativa nesse sentido. E o título ele remete de imediato a Austin, quando se fala das coisas que nós podemos fazer com palavras, aqui fazer com as laringes. Quando ele fala das hiperrealidades, ele remete a Baudrillard, que é um autor também que merece o nosso respeito nesse sentido. E no tocante às liquefações identitárias, é Bauman que está aqui presente. São três autores significativos, sim, nesse intento de nós tentarmos compreender o mundo que nos rodeia, mas não são só eles que estão aqui nessa tese. Nós vemos aqui claramente Durkheim, temos também Habermas, o agir comunicativo, e Habermas entra com a questão ética, assim como Aristóteles também falou sobre a ética. Ele não está presente aqui, ele está citado. Então, do ponto de vista intelectual, o que me atraiu muito na tese foi exatamente esse revisitar em torno de autores significativos, embora eu também pense em outros, no plano da cidadania, como foi mencionado pelo professor Jonacia, que remete à democracia. Bobbio, para mim, é um autor obrigatório, leio, releio e descubro cada vez mais aspectos significativos em Bobbio. E é muito, eu diria, estiloso do ponto de vista intelectual. Outros autores, como Campbell, por exemplo, seguindo as pegadas, vamos dizer assim, de Weber, que escreveu sobre o espírito protestante e a ética do capitalismo, ele escreveu a ética romântica e o espírito do consumismo moderno. E nessa reflexão, Campbell demonstra, por exemplo, que a Revolução Industrial não teria sido possível sem a Revolução do Consumo, que, curiosamente, tem sido até hoje muito pouco examinada pelos economistas. E ele, quando escreve sobre isso, escreve também com esse viés intelectual que perpassa toda a sua tese. Às vezes, os intelectuais se aproximam disso exatamente para tentar espancar ideias de outros intelectuais. Espancar, aí eu estou usando um termo seu que eu nem considero muito apropriado. Eu prefiro refutar, de Popper, que também está presente aqui. Refutar é mais elegante, mas, por exemplo, Raymond Aron, quando escreveu O Ópio dos Intelectuais, ele queria espancar categoricamente Karl Marx com a sua tese da religião como o ópio, do povo. E na verdade, ele apresenta de maneira muito clara a estrutura religiosa do marxismo, eu chamo de marxismo-stalinismo, para situar bem esse período histórico que vai desde Marx e Engels até as lideranças políticas que culminam com Stalin. Porque o que veio depois disso é só variação em torno do mesmo termo. Mao Tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro, isso é tudo variação do que veio após Stalin. E o Zizek, inclusive, quando algumas pessoas tentam, vou até fazer aqui a citação do autor clássico. Kim Jong-un. Muitas pessoas ficam incomodadas com isso. Não, essa questão religiosa não é possível. Não, primeiro que não é só Aron que escreve sobre isso. Stevenson, Bobbio escreve sobre isso, e até Popper, na obra dele sobre a sociedade aberta e seus inimigos, esclarece isso e chega a ser condescendente com uma suposta bondade de Karl Marx, porque naquela época não tinha sido ainda trazida ao mundo a revelação do filho ilegítimo de Marx com a sua empregada doméstica da família, que ele tratou como bastardo até o fim da vida e colocou ela para fora de casa. O grande libertador dos oprimidos era um homem que agiu violentamente contra a criança e a mulher. E foi sustentado tudo isso por Engels,
Popper não sabia dessa história. Né? E o Zizek, ele escreve uma coisa muito interessante. Né? Ele diz o seguinte: a totalidade é uma categoria crítica que implica em perceber as maneiras pelas quais um certo fenômeno dá errado como sendo parte da essência desse fenômeno. Zizek é que dizem: detesto os marxistas que dizem Stalin para mim é o zênite do materialismo histórico, traiu o verdadeiro espírito do marxismo. Não se pode permitir que isso seja dito. Se as coisas deram terrivelmente errado com Stalin, isso significa que havia uma falha estrutural no próprio edifício de Marx. Não acredito nessa baboseira, esse é o Zizek, do tipo, a ideia era boa, mas infelizmente foi mal realizada. Aqui eu sou freudiano. O resultado da ideia é como um sintoma que aponta para algo errado na própria ideia. Então, eu só citei isso porque eu quis dizer que a referência a autores, e inclusive usando títulos que remetem ao pensamento de autores, às vezes é usada para uma homenagem e um conservar daqueles trabalhos que merecem ser disseminados ao longo da nossa história, como também servem para, utilizando a sua expressão, espancar outros intelectuais. Quanto ao seu trabalho, professor, a casa aqui tem uma postura de solicitar o parecer prévio. Eu procurei aproveitar essa demanda, não como algo burocrático, mas para expressar de forma sintetizada o que me parece que o seu trabalho apresentou de forma muito significativa. Então, eu destaquei que ele constitui um trabalho original, claramente adequado, na medida em que, a partir do exame da rotulagem dos sucos de laranja e das bebidas associadas com laranja, debate aspectos da identidade associada a tais produtos, aí sim, considerando a relação dessa questão com políticas públicas e medidas governamentais no campo da alimentação e da nutrição, bem como da produção da saúde e da vigilância sanitária. A partir dos rótulos relacionados a sucos de laranja, bebidas associadas com laranja, dentro da delimitação bem rigorosa que foi estabelecida do objeto, nós temos aqui um estudo de caso, e o estudo de caso aqui foi defendido metodologicamente de forma brilhante. Gostaria de lembrar, por exemplo, que o estudo de caso tem um exemplo histórico em Piaget. Quando Piaget desenvolve as suas teorias sobre o desenvolvimento da inteligência nos seres humanos, ele começa a fazer esse estudo onde? Com as duas filhas dele, a família dele. Com as filhas? Com as próprias filhas. E o impacto foi tão profundo que desenvolveu, inclusive, métodos de educação piagetianos. E Piaget nunca foi promotor de nenhum método educacional, ele era biólogo. Ele foi estudar o caso do desenvolvimento da inteligência de ambas as filhas e alcançou conclusões que mesmo aqueles que são mais simpáticos a Vygotsky, que é um grande autor também no campo da educação, não desconsideram de modo algum a pertinência dos avanços de Piaget nesse sentido. E o impacto foi tão forte que gerou um profundo exame na educação. O seu trabalho tem um impacto muito profundo. Trata de rótulos. Rótulos, como diz o professor Uribe Rivero, seu orientador, são declarações de identidade. Declarações de identidade numa sociedade complexa. Bob nos lembra que as sociedades modernas são sociedades complexas, policêntricas, inclusive. Não cabe esse negócio de discurso único, partido único, que institui regime totalitário,
pluralidade zero, que leva para o pelotão de fuzilamento quem discorda e que ainda nos promete a emancipação e o libertar dos grilhões. As sociedades complexas exigem abordagens que não são realmente simplistas, nem ditatoriais, e o seu trabalho está em linha com isso, destacando a dificuldade com as palavras, a dificuldade com a legislação, e não apostando em soluções fáceis, soluções que não sejam construídas mediante repressivas, soluções que sejam de fato construídas mediante processos continuados de otimização e que talvez, como está no seu trabalho, promovam um entendimento entre os que fabricam e entre os cidadãos que irão consumir aquilo que foi fabricado. Não apenas sucos de laranja e bebidas associadas às laranjas, mas, como o seu trabalho aponta, todos os tipos de alimentos que estejam rotulados. Então é um trabalho que, de fato, para mim, eu me lembro desde o momento da qualificação, ele prometia um impacto significativo a partir do seu rigor quanto à delimitação do estudo. Aí cabe também a observação do apoio do orientador nesse sentido. Ele se tornou mais objetivo nessa proposta. Com o estudo de caso, isso ficou claro, se expande também para outros rótulos de alimentos, não apenas bebidas com laranja ou associadas à ideia das laranjas, e eles nos permitem, de fato, pensar nos desafios que nós temos diante da nossa sociedade complexa, formada por diversos, na verdade, segmentos sociais, e como é difícil, de fato, nós trabalharmos esse processo, que exige continuados esforços para a otimização do que nós precisamos para efeito de cidadania, que não pode prescindir das identidades mais precisas possíveis dos alimentos que vão ser consumidos. Gostaria aqui de apenas fazer umas considerações finais. Volto a reafirmar, o seu trabalho é, de fato, um trabalho seminal quanto à instituição de regras para o estudo bromatológico, para o método bromatológico. Está muito bem separado isso aqui, quando você destaca, né, professor, que o seu trabalho com relação à bromatologia, né, e aí entendida como campos de estudos da saúde coletiva, pode proporcionar explicações e soluções mais adequadas para a questão da rotulagem, ao invés da química, da bioquímica, da técnica dietética, do campo das ciências agrárias ou das ciências biomédicas. Está preciso isso aqui, está claro isso dentro do seu trabalho. E destacar a minha concordância com relação ao que foi apresentado aqui sobre a inteligência. O darwinista Stephen Jay Gould concordaria plenamente consigo. Ele dizia exatamente que a inteligência é um recurso humano poderosíssimo, mas que ele pode se manifestar de forma amoral. Completamente. E ele dizia que os seres humanos deveriam ter muito mais humildade, apesar de serem tão inteligentes, porque os dinossauros estiveram no planeta há 65 milhões de anos. Nós, pelos cálculos mais otimistas, 4 milhões de anos. Civilizadamente, acho que ninguém arrisca mais do que 15 mil anos. E nós já descobrimos formas de nos exterminarmos, não como espécies, mas como espécime. Não como espécime, mas como espécie, né, a partir do que aconteceu em agosto de 1945, quando 2 bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão. O poder de destruição nosso
ali é um marco. Tá? A partir daquele momento, o ser humano percebeu que ele não poderia mais desaparecer enquanto espécime, mas como integrante de toda uma espécie, que pode ser dizimada por si própria. Então, o Stephen Jay Gould, recentemente falecido também, né? Ele dizia isso, que a inteligência é, de fato, um recurso poderoso, mas que não deve ser superestimado, até porque ele pode ser manifestado de forma amoral. Tá? Finalmente, do ponto de vista técnico, eu sou um pouco tradicional na elaboração dos trabalhos. Eu senti falta lá na introdução, no final especificamente, de uma parte relacionada à delimitação de termos. Ao longo do trabalho, eles aparecem, como apresentou muito bem o professor Jamassi na análise dele. Mas se isso aparecesse lá no final da introdução, quando eu estivesse lendo, né, o corpo, né, da tese, eu já teria claramente, do ponto de vista semântico, enfim, do seu pensamento, inclusive, como eu lidaria com os significados dali, de tudo que estava ali escrito. Tá? Acabei entendendo claramente uma leitura da tese. Mas o interessante desse trecho na introdução sobre a delimitação de termos é que já convida o leitor a compreender de forma mais objetiva tudo aquilo que o autor vai expondo no corpo da tese. No mais, professor, parabéns. E realmente eu convido a escrever livros, participar de conferências, apresentações que forem possíveis nesse sentido. E desde já eu me declaro bastante inseguro contra qualquer suco, qualquer bebida que estiver. E com certeza entendi plenamente porque nos Estados Unidos está se preferindo beber mais água do que qualquer outra bebida, inclusive associada à laranja. Parabéns, professor. Obrigado, Leandro. Luiz, o que fazer? A Coca-Cola percebeu isso e já fabrica vitamin water. A água vitaminada. Você não tem, ela tem a inteligência. Para onde for, ela vai atrás. Não é? Esse termo espancar é lá da física, não é? Não é espancar o outro, é espancar a hipótese. Então, isso vem lá do Popper, né? Isso vem lá do Popper, né? Então, a afirmação, eu não tenho, isso aí é o que eu digo, falei muito isso daí, eu não vou deixar depois para falar depois, se der, se é generalizável isso daqui. E eu disse isso, mas já fui espancado, né? Verbalmente. Olha, isso daqui é generalizável. Aí alguém disse, não, isso não é generalizável. Eu falei, mas por que é? Porque eu quero. Entendeu? Eu tenho estas provas aqui, ó. Ah, mas elas são frágeis. Elas são frágeis, mas são minhas. Eu tenho. O que eu disse aqui é verdade científica e é generalizável. Se você não concordar, você tem que colocar a prova. Você tem que refutar. Enquanto o que eu afirmei não for refutado, verdade científica é. Você tem que espancar o que eu disse com provas. Com provas. Então, o Popper, ele muda isso daí. Eu não tenho que provar que a minha hipótese está correta. Você é que tem que provar que a minha hipótese está errada. Tá certo? Então, essa é uma coisa. Eu fechei aqui para o Bourdieu, mas também tinha fechado para o Bobbio, mas eu sabia que o Bobbio ia entrar aqui hoje, cara. O Norberto Bobbio, ele ia entrar sem convite. Eu estava demorando, eu estava olhando ali e sabia que vinha. Nesses debates da internet, fica muito claro que eu não sou uma pessoa que tem opiniões definitivas. O meu ofício é levantar as questões fazendo descrições não convencionais, né? Um pouco socrático, que é o que eu faço aqui. Então eu vejo vocês fazendo análises muito mais profundas do que eu e fico assim meio empobrecido, falo, poxa, mas por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Mas o meu trabalho, o que tem aqui de positivo,
É a descrição, que foi lá no tempo da tese de combate à fome, foi o mesmo problema. E o Maramilton falou assim, você defende, a tese está pronta. Isso. Eu falei, mas não tem discussão. Ele falava, não, mas a descrição que você faz, ela é original, ela é preciosa, a descrição. Mas naquele momento eu não entendia que a minha expertise é na descrição. Eu concordo, leio, entendo, mas eu não tenho essa habilidade para fazer. Tem uma discussão aqui. Talvez não tenha nem disciplina para aprofundar, entendeu? Eu deixo sinalizado. Então, na internet tem muito isso. Quando eu quero falar uma coisa, mas não, eu levanto a questão. E o professor Leandro vem e bate. Eu levanto a bola e ele bate. Aí ele vem com todo esse aparato que ele usou aqui, do Bob, do Marx. E eu queria dizer, viu, professor Jamaci, que eu só posso, por favor, eu só posso arcar com o que está escrito aqui. Vocês não vão querer que eu arque com o que a banca está falando também. Tá certo? Aí não. Aí você não pode dizer que vai ter críticas de gente sobre a tese e tal, quando a crítica vai ser assim, só a Pérola está gravando isso que estão falando. Entendeu? Então, eu não posso arcar por isso daí. Porque eu levantei a questão, não é? Porque ainda vem 2 ainda, eu já imagino o que vem. Pancadaria, né? Não, isso aí eu não... Por fim, 2 coisas. Primeira, que isso aqui é uma quebra de paradigma. E quebra de paradigma provoca reações. Por isso que não se pode convidar para cá figuras expressivas do campo da nutrição. Essa tese não é em nutrição, tá certo? Essa tese é em linguística, essa tese é em gestão, é em atos de fala. Isso aqui não é uma tese em nutrição. Por isso que o campo lá onde o paradigma é quebrado, porque isso aqui não é um assunto nutricional. Não é que eu fiz diferente, eu estou tirando deles o objeto. Então vai vir reação. E eles não estão na banca, né? O senhor, entendi que o senhor é sociólogo atualmente, por isso que o senhor foi convidado. O outro assunto é que isso é uma quebra de paradigma, e o outro, quero me desculpar com a delimitação do termo, mas eu quero também me defender. Desde o primeiro minuto, isso eu tenho que tirar o orientador da linha de tiro, desde o primeiro minuto, o orientador reclamou. Falava, cara, mas o que é infantifórmula? O que é... O que é hiperrealidade? O que é... Aí eu não tinha como responder isso no corpo da tese. Então a gente vai ver que a tese tem muita nota de rodapé. Mas ia ser mais rodapé ainda? Então todo o tempo, quando eu falava alguma coisa, calorias vazias, aí eu falava assim, não, quem está lendo não é da nutrição, não sabe o que é. Aí eu fui lá embaixo, aí quando eu cansei muito, aí eu colocava assim, cansei de colocar 10 linhas, aí eu colocava só o que era. Caloria vazia é um termo que se usa para isso, punha só uma frase. Hiperrealidade é uma teoria lá do Baudrillard, punha só uma frase, a pessoa vai procurar no Google, não sei aonde, mas pelo menos eu dei uma linha para atender o orientador, mesmo não atendendo plenamente, porque, ao contrário do que pode parecer, eu sou um cara muito obediente. E grato. E tenho senso hierárquico, porque trabalhei 10 anos no Ministério da Saúde escrevendo discurso para o ministro falar. Então, eu eu sei ceder, até escrevo o que eu não penso quando mando, para ele que vai falar. Então, eu queria dizer isso. Quebra de paradigma, e tem razão com os termos, eu fiz o que podia, mas posso fazer mais, é verdade.